paz do Senhor. Nós estamos então agora na última ministração do Destiny Finder, Mentoria de Destino. É a 8ª que nós estamos fazendo, é a 8ª sessão de descoberta e desenvolvimento. Então, esse é um tempo que nós vamos descobrir o nosso propósito, e esse propósito, essa descoberta, é uma jornada longa. Então, nós precisamos realmente de estarmos dispostos a isso, porque é o discipulado, é que gera o crescimento. E nós vamos nos transformando, né? Porque a proposta é que nós venhamos a nos transformar à imagem de Jesus. E nos tornemos a pessoa que Jesus quer que nós sejamos. Então, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, não é? Quando nós falamos sobre discipulado, quando nós falamos sobre essa questão de desenvolvimento, nós falamos que nós vamos precisar de entender que nós somos uma família. Quando Jesus ora o Pai Nosso, ele fala Pai Nosso. Ele não fala meu Pai. Ele fala Pai Nosso. Então, se ele fala Pai Nosso, ele está dizendo exatamente que existe algo comunitário aqui. Que existe, assim, um contexto coletivo sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, nós não podemos cumprir o nosso propósito em Deus fora da comunidade. Isso é uma coisa muito importante que todos nós precisamos de entender. Então, como nós crescemos nessa área? Uma coisa que eu quero dizer para cada um de vocês é que dá trabalho criar filhos, né, irmão Quito? Né, Thaís? Janete? Dá trabalho criar filhos. E eu acredito que o modelo de Deus para o reino é a família. A família espiritual. Efésios 3, 14 e 19 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É exatamente isso que o papai quer. Ele diz aqui, por esta causa, Paulo, né, está falando sobre isso, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Então ele fala de uma família no céu. Nós teremos uma família no céu. Deus vê a família, inclusive na Trindade. Quando nós falamos de Deus e nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós falamos de uma família. Deus nos gerou como família e comunidade. Nós temos a família biológica. Seja boa ou ruim, ela vai nos afetar. A família espiritual é provavelmente a coisa mais importante de nossas vidas. Porque à medida com que nós seguimos juntos o propósito de Deus, fazendo esse caminho de descoberta de propósito, de destino nosso, é nessa família espiritual que nós vamos ser curados, que nós vamos ser tratados. Nós temos 5 elementos aqui que toda família saudável vai produzir. E nós profetizamos que a nossa família na fé, a Igreja Metodista na Ilha do Governador, ela é saudável. E ela está produzindo isso em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é que todos nós, membros da Igreja Metodista da Ilha do Governador, devem ter esse senso de identidade.
nós sabemos que somos filhos amados do nosso Pai. E é muito interessante porque os bebês, quando eles nascem, ele tem uma capacidade, né? Na verdade, eles não sabem se expressar. A única coisa que eles sabem é chorar. Mas uma coisa muito importante é que eles se sentem amados. Uma coisa muito importante nesse contexto é que eles se sentem amados. Independente se eles se expressam, se eles falam, se eles não falam, se eles só choram, eles se sentem amados. Então, a identidade fala de quem você é. Você é amado? Você se sente amado? Você se sente cuidado? Você sente que você pertence à nossa comunidade de fé? Qual é o seu nome? Qual é o nome da sua família? Quem você é em Cristo? E quem Cristo é em você? Quem Cristo é em você? Quem Cristo é em você, pastor? Não é? Então, quem Cristo é em você? Então, o primeiro foi identidade. O segundo é comunidade. Comunidade é o segundo fator. A criança vai crescendo, ela vai aprendendo logo a palavra minha, não é verdade? A criança logo pensa assim, isso aqui é meu. De 2 a 5 anos de idade, vamos aprendendo como nos relacionar com os outros. Isso tem a ver com a igreja. Precisamos pular para o ponto da maturidade. Crescer na habilidade de processar a dor. Queridos, uma coisa muito interessante, no sábado, né, o pastor Bruno pregou, mas antes ele falou algo que tinha a ver com a minha pessoa. Ele disse que ele estava na faculdade e ele lembrou que um professor me distratou, que foi assim algo surpreendente para ele, que ele teve vontade até de bater no professor, e que se fosse ele teria saído da faculdade e nunca mais voltado. E eu posso dizer uma coisa, eu não me lembro disso, eu não me lembro quem foi o professor, porque eu creio que eu estava preparada para passar por aquilo. Eu lembro até que na minha infância eu fui muito oprimida no sentido de apanhar muito, tanto até de professores, então eu acho que quando eu cheguei na faculdade eu estava preparada. Foi só mais um, né? Então isso significa nós entendermos que existe uma motivação que nós podemos ter em relação a tudo que nós enfrentamos e ressignificar as situações para que nós possamos superá-las. Eu fiquei feliz porque a palavra dele foi: e hoje você está aqui, você não desistiu. Então, glória a Deus, porque é isso que nós precisamos de aprender. Nas dificuldades, nós precisamos de ter maturidade para superar as situações, enfrentá-las e seguir em frente, porque tudo tem um propósito. E aí, o próximo tópico, né? Nós falamos sobre senso de identidade, nós falamos sobre senso de comunidade, e agora eu gostaria de tratar com você o outro ponto, que é responsabilidade, distribuindo áreas de serviço. Então, nós temos identidade, comunidade, maturidade e responsabilidade. Quando nós temos responsabilidade, nós entendemos que ninguém pode trabalhar sozinho. Nós precisamos de nos desenvolver nas coisas que nós fazemos e que nós não podemos, queridos. Nós precisamos de distribuir tarefas, sim, pedir ajuda para os outros precisam de se sentir responsáveis por as coisas que nós pedimos, e cada um vai fazendo de forma a contribuir com o corpo, e isso é uma questão de responsabilidade. Então, se você sabe que você precisa, né, que o seu pai e a sua mãe precisam da sua ajuda e você precisa de fazer, então faça.
porque isso é algo pertinente na casa do Senhor. E que nós estamos falando é de quê? Nós estamos falando da contribuição que cada um de nós precisa de exercer na casa do Senhor. Então, com certeza, Deus, ele separou algo para você fazer dentro desse ambiente de família espiritual. O número 4, quando nós já falamos de identidade, de comunidade, de maturidade, de responsabilidade, nós também falamos de destino. Toda a família saudável é gerada para chamar destino, para chamar o destino de seus filhos. Então, quem aqui já fez, né? Aí a minha pergunta para vocês. Quem aqui já fez o Destiny Finder? Pode levantar a mão. Tá faltando 2? Então, eu gostaria que hoje mesmo... Já fez? Não fez? Então, hoje mesmo, vocês vão fazer o Destiny Finder, tá bom? Porque nós precisamos que vocês se desenvolvam naquilo que Deus tem chamado por vocês, tá bom? O Salmo 127, de 3 a 5, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, os filhos, eles são gerados para eles atingirem, são lançados para atingir o alvo. Esses elementos, né, são essenciais para um corpo saudável. Nós precisamos de pais e mães, parentes, que caminham conosco. Os filhos vão nos ajudar a alcançar essa maturidade como pais também. Eu creio que nenhum pai nasceu sabendo como são, quando gerou os filhos, né? Eu também, quando eu tinha 23 anos, para 24 anos, quando eu tive a minha primeira filha, 25, né? Mas amém. Quando eu tive a minha primeira filha, isso não foi simples assim, mas a gente aprende quando a gente assume aquilo que nós precisamos de fazer. Então, nós não podemos gerar o nosso próprio destino sem ajudar outras pessoas a crescerem. Isso é uma coisa muito importante. E o cumprimento do destino requer serviço. Todos nós estamos nessa jornada de maturidade, assistindo uns aos outros. 1 João 2, de 12 a 14, diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E aí, quando a gente tem esse versículo, é muito interessante isso, tá? Porque nós estamos falando aqui de 1 João 2, de 12 a 14, e ele dá, na verdade, uma caminhada de maturidade espiritual. Ele diz assim: filhinhos, o Pai perdoou vocês. Vocês são pequenininhos na fé. Vocês são bebês na fé, mas o que eu quero dizer para vocês agora é que o Pai perdoou vocês. A única coisa que hoje é necessário que vocês saibam é que o Pai perdoou vocês. Aí esses filhinhos vão crescendo. Eles vão crescendo, né? E aí, antes ele coloca pais, você sabe desde o início aquele que falou. Então, os pais já sabem, eles cuidam dos filhos. Mas existe uma fase, queridos, que é uma fase muito interessante. E essa fase também é espiritual. É a fase dos jovens. Jovens, vocês venceram o maligno. Gente, isso é uma parte dinâmica de um desenvolvimento. E nós nos desenvolvemos juntos. Eles são infantis, nenhuma responsabilidade e atribuição a eles, são os filhos, os filhinhos, né? São os bebês espirituais. Os jovens estão numa outra categoria. Você é forte, a palavra de Deus habita em você.
E o que está falando aqui que os jovens, eles têm força, eles se comprometem com a verdade, que eles vão seguir forte, avante. É isso que essa palavra está dizendo. Você precisa se levantar contra as forças que vêm contra você. Você conhece o Pai, está em estágio de maturidade. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém pode ativar maturidade fora de comunidade. Porque precisamos do espelho, dos olhos uns dos outros. Na outra ministração, e isso me chamou muita atenção, foi a questão de Lázaro, quando Jesus ressuscitou e quando Jesus fala para os seus discípulos: tire as ataduras. Quem tira as ataduras somos nós. Hoje aconteceu algo muito interessante comigo, sabe? Eu fui para o jardim de oração, né? E aí a gente tem um combinado. O jardim de oração, o pastor vai direto e eu vou de Uber. Só que eu sempre coloco estrada de Tubiacanga. Não sei se vocês conhecem essa situação. Mas aqui tem uma estrada de Tubiacanga que não é em Tubiacanga, gente. Exatamente. Aí eu sempre colocava e A estrada do Dendê. Pois é, aí o Uber sempre ia pra lá, pro lado do shopping. Eu falei assim: não, tá errado, você não mora aqui, não? Aí ele pegava, fazia curva e sempre dava 8 e pouquinho, né? Aí eu não entendia, pra mim tava certo. Só que dessa vez, gente, o motorista virou pra mim e falou assim: pra onde que a senhora vai então? Eu falei assim: eu vou lá pro jardim de oração, em Tubiacanga. Ele falou assim: então, aí ele parou o carro, foi a primeira vez que isso aconteceu, tá? Ele parou o carro e falou assim: a senhora recalcula a rota aí. Coloca aí Tubiacanga, porque não é o lugar que a senhora quer ir, que tá aqui. E eu achei aquilo tão interessante, porque não foi uma coisa assim muito agradável para mim ter que recalcular a rota, entende? Não, ele não foi assim uma pessoa assim grossa, nada disso. Ele foi super cuidadoso e respeitoso. Mas ele me fez recalcular a rota, ele parou o carro e falou assim: agora a senhora bota aí, ó, coloca aí Tubiacanga, porque a senhora não vai para a estrada de Tubiacanga. Queridos, o que acontece nesse sentido? Por que eu tô falando isso pra você, né? Foi até interessante porque deu R$13 e ele falou assim: não, eu não vou cobrar R$13 porque ainda falta 1 quilômetro. Ele era super justo, né? O motorista de táxi hoje, ele me ensinou, né? Ele me ensinou algo, porque eu não sabia, né? E aí ele me cobrou só R$10, amém. Né? Foi bacana isso pra mim. Mas nem sempre a gente está disposto a ser corrigido. E isso é muito importante, queridas. Nós estamos dentro de uma comunidade. Nós estamos dentro de um ambiente de ensino também. Família também é ensino. Entende? Família também é para nos ensinar. Então, nós precisamos afiar essas dinâmicas de desenvolvimento. E esses desafios nos fazem crescer. Hoje eu aprendi mais um pouquinho. Eu não sabia que Tubiacanga tinha 2 lugares diferentes. Então, esse motorista de táxi, de Uber, ele me ensinou algo e nós precisamos, ainda que não seja muito confortável, eu quero muito dizer assim: para você cumprir o seu destino, você precisa ser filho de verdade. E para você ser filho de verdade, queridos, você vai precisar de estar aberto à mentoria. Você vai estar aberto ao processo de cumprimento de destino na sua vida. E aí, é importante que eu, né, ou o seu pai espiritual possa falar ao seu coração e você possa estar aberto a isso. Amém, queridos? Amém. Então, a tarefa mais importante é você fazer parceria com os outros que possam ajudar você nesse processo de descoberta de destino. E 2 Timóteo 2:1 diz assim: tu, pois, filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E de minha parte, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir as outras. Sabe o que é isso? É geração, queridos. É um legado geracional que nós deixamos. Aqui temos aqui nessa fala de Paulo a Timóteo 4 gerações: Paulo, Timóteo, homens fiéis e a outros.
Então, quando você pensa nisso, você pensa que nós precisamos de nos desenvolver e sermos intencionais nisso. O nosso Deus é um Deus geracional. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nesse relacionamento, nós temos mentores que estão sendo mentoreados. Eu estou sendo mentoreada. Eu mentoreio e estou sendo mentoreada. E que estão mentoreando alguém. Existe um processo de maturação que acontece quando cuidamos dos outros. Então eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Se você ainda não cuida de ninguém, está na hora de você começar a cuidar. E se você ainda não é cuidado por ninguém, está na hora de você procurar mentoria. Ou seja, crescendo juntos, né? Que a gente tem esse processo dentro da nossa igreja. Você vai gerar um grupo para o ministério, ou seja, uma outra coisa muito importante, quando a gente fala de ministério, quando a gente fala de grupos pequenos, nós falamos exatamente de grupos que nós precisamos de gerar, gente. Então, se nós precisamos de gerar grupos, nós precisamos de entender que nós não podemos ficar sozinhos e que nós precisamos de crescer e multiplicar. Então, você é líder desse grupo, você precisa de liderar de tal maneira que fale ao coração deles e os ajude. Então, a descoberta de destino é gerar interdependência na descoberta do destino. A minha rede de relacionamentos me ajuda a cumprir os meus sonhos. Será que os seus amigos sabem quais são os seus sonhos? É muito interessante, eu vou falar porque você já está bem na fita, tá, Carol? A Larissa colocou, né, dentro de uma rede de relacionamentos, a Carol no trabalho que ela já está contratada. Entenderam isso? Se a Larissa não soubesse que ela estava com a necessidade de conseguir um outro emprego, você acha que a Larissa ia conseguir um emprego para ela? Hein? Então, rede de relacionamento significa isso. Nós precisamos de entender que tudo que nós temos, precisamos de nos comunicar uns com os outros para termos acesso às coisas que Deus quer fazer para nós e através de nós. Você já fez uma lista dos seus sonhos? Queridos, outra coisa que nós precisamos de fazer. Precisamos de fazer uma lista dos nossos sonhos. Isso se chama relacionamentos, tanto com Deus quanto das pessoas. Deus quer que sejamos parte desse grupo de comprometidos, de crentes. Aprender a servir de acordo com o meu destino. Temos que crescer na habilidade de servir na igreja local. Uma coisa muito importante que eu quero dizer para você é que nós precisamos de aprender, através das nossas habilidades, a crescer na igreja local. Então, esteja disponível. Usar a igreja como incubadora do meu próprio destino. Isso é muito importante para sermos grandes líderes, para que possamos ajudar outros no destino delas. Estou construindo um time saudável e frutífero. Isso eu profetizo. Ontem, especialmente, eu tive uma revelação de uma profeta. Eu vou falar o nome dela aqui porque eu acho que vai honrá-la. A Keiline, né? A Adeline e a Thaís me ligaram no grupo do Zap, né? Agora tem, né, essa possibilidade de falar com uma porção de gente junto. E a Adeline, ela falou para mim, e isso foi tão, assim, agradável ouvir isso, que eu gostaria de compartilhar com você. Ela falou para mim que ela me via com uma armadura. A armadura estava completa, amados. A armadura estava, inclusive a armadura era dourada, um dourado um ouro branco com ouro dourado, a minha armadura. Mas o que mais me deixou assim muito feliz é que ela me via diante do trono de Deus e que eu me ajoelhava diante do trono de Deus, diante do Senhor, e que eu tirava o meu capacete e tirava a minha espada e colocava no chão como sinal de rendição. E ela falava assim: mas pastora, a senhora não estava sozinha. E existiam muitas mulheres que estavam atrás da senhora falando a mesma coisa, não foi isso, Melina? Fazendo a mesma coisa que a senhora estava fazendo.
Queridos, eu fiquei tão empolgada com essa visão, com essa palavra, porque a primeira coisa que me chama a atenção, e hoje, quando eu estava orando junto com meu marido no jardim, eu me reportava a essa visão e eu falava: Senhor, nós estamos aqui, nos rendendo, completamente vulneráveis à tua vontade. E quando ela fala para mim que as mulheres me acompanharão, fazendo a mesma coisa, e também revestidas com armaduras douradas, e fazendo depois a mesma coisa que eu estava fazendo, isso me deixou muito empolgada. Porque nós queremos deixar um legado. Nós queremos fazer com que a nossa família na fé entenda o nosso movimento de descoberta de destino, de pessoas que não podem estar sozinhas e que precisam de se mover, que andam em amor, em conexão e cuidam um dos outros. Que Jesus abençoe a sua vida.